Olá, bem-vindos a mais uma aula de gramática. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre colocação pronominal, que é um assunto muito importante para aqueles que querem escrever melhor, uma vez que a colocação do pronome oblíquo antes, no meio ou depois do verbo deve seguir algumas regras de acordo com a chamada norma padrão. Portanto, se liga nesse vídeo e vem aprender de forma objetiva o que é próclise, mesóclise e ênclise. Mas antes, eu peço que você deixe seu like e se inscreva no nosso canal. A chamada colocação pronominal está presente em todos os textos formais que você encontre. Ou seja, ainda que você não entenda, você sempre estará diante de pronomes oblíquos, seja antes, no meio ou mesmo depois de um verbo. Então, o que cabe a nós é compreendermos quando devemos usar a próclise, a mesóclise ou mesmo a ênclise. E para ilustrar, nós vamos começar observando essa imagem. E na tirinha diz o seguinte: vamos massacrá-los. Vamos arrasar eles. Vamos. Mas antes, vamos acertar o pronome. Se você é uma pessoa que compreende o uso adequado dos pronomes, vai perceber que aí há um problema no uso dos pronomes pessoais, uma vez que houve a troca de um pronome pessoal do caso oblíquo por um pronome pessoal do caso reto, que no caso é o pronome eles, certo? Então, nós percebemos em vamos arrasar eles que há uma inadequação de acordo com a chamada norma padrão. E por que isso? Porque os pronomes pessoais do caso reto, que são eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, só devem ser utilizados para representar o sujeito e não como complementos verbais. Quem vai ser utilizado para complementar os verbos são chamados pronomes oblíquos, que são o me, o te, o lhe, etc. Então, essa tirinha serve apenas para ilustrar o início do assunto dos pronomes oblíquos, ou seja, o início da colocação pronominal, uma vez que, corrigindo a frase, ficaria vamos arrasá-los, e o los, que é um pronome oblíquo, viria após o verbo. E nós teríamos, nesse caso, a chamada ênclise, uma vez que o pronome oblíquo viria após o verbo. Então, o conceito de colocação pronominal é a posição que os pronomes oblíquos me, te, o, a, lhe, nos, vos, os, as, lhes podem ocupar em relação aos verbos nas orações. E a depender da posição que o pronome oblíquo ocupa em relação ao verbo, nós teremos a próclise, que é quando o pronome oblíquo é colocado antes do verbo. Podemos ter a mesóclise, que é quando o pronome oblíquo é colocado no meio do verbo, ou mesmo a ênclise, que é quando o pronome oblíquo é colocado após o verbo. Mas afinal, eu posso simplesmente escolher a posição que o pronome oblíquo vai ocupar diante do verbo? Não, é óbvio que não, uma vez que se eu quero escrever de acordo com a chamada norma padrão, eu preciso compreender as regras que regem as colocações dos pronomes diante dos verbos, certo? Então, neste momento, eu apresento para vocês um resumo do que seria a colocação pronominal. E nessa espécie de mapa mental, você pode observar tanto a próclise, como a mesóclise, como a ênclise. Então, vamos por etapas. Na próclise, como nós podemos ver, é quando o pronome vier antes do verbo. E a próclise nunca deve ser usada no início de um período ou mesmo de uma oração. É óbvio que quando a gente fala de norma padrão, a gente está se referindo à linguagem chamada formal, ou seja, aos momentos específicos que você deve utilizar a norma padrão, certo? Então, nesse contexto, nós não vamos considerar a ideia de variação da linguagem, uma vez que em determinados contextos de uso da língua, você pode fazer uso da próclise, mesóclise ou mesmo da ênclise sem esse prendimento às regras, certo? Ou seja, em uma conversa com um amigo, você não vai se prender às colocações dos pronomes. Porém, quando você vai escrever uma redação, por exemplo, que se exige o texto formal, aí sim, você deve ter preocupação de quando se deve usar o pronome antes, no meio ou depois do verbo, ok? Então, reforçando, a próclise nunca deve ser usada no início de um período ou mesmo de uma oração, ok? Então, para avançarmos um pouco mais nesse assunto, é preciso que nós compreendamos que tanto a próclise como a mesóclise ou mesmo a ênclise têm atrativos,
E o que seriam esses atrativos? São expressões que podem exigir tanto a próclise como a mesóclise ou mesmo a ênclise. E vamos nos prender um pouquinho a esses atrativos para compreender quando eu devo utilizar, por exemplo, a próclise, a mesóclise ou mesmo a ênclise. Então, no uso da próclise, eu observo o exemplo, quem me ligou. E nesse contexto, o me, que é o pronome oblíquo, está diante do verbo, você está antes do verbo, né? E nesse caso, eu percebo que há um atrativo que exige a próclise, que é justamente o pronome quem. E nesse caso, o pronome quem é um pronome interrogativo. E como a gente pode perceber, entre os atrativos que exigem a próclise, nós também temos os pronomes interrogativos. Além disso, nós temos palavras negativas como não, ou seja, quando houver uma expressão negativa, como a palavra não, se houver um verbo e um pronome oblíquo, o pronome oblíquo deve vir para a frente do verbo, certo? Como, por exemplo, eu poderia citar, não me disseram a verdade. Por quê? Nesse caso, a palavra negativa não atraiu o pronome me para a frente do verbo, que é uma das exigências da próclise, ok? Mas além das palavras negativas e dos pronomes interrogativos, nós observamos que os advérbios, as conjunções, os pronomes indefinidos, os pronomes demonstrativos e os pronomes relativos também são atrativos para a próclise. Ou seja, quando houver essas expressões diante de uma oração e nós tivermos um verbo junto a um pronome oblíquo, o pronome oblíquo vai ser atraído para a frente do verbo, ok? Além dessas expressões, desses atrativos, nós também temos a preposição em, quando estiver seguida de gerúndio, vai atrair o pronome oblíquo para a frente do verbo, certo? E também as conjunções subordinativas e coordenativas. Ou seja, nesse resumo, nós já conseguimos compreender em que casos eu vou usar a próclise, certo? Então, preste atenção. Diante desses atrativos, eu vou usar o pronome oblíquo antes do verbo, ok? Agora, nós vamos observar a mesóclise. E a mesóclise, apesar de ser pouco usual entre alguns usuários da língua, ela é necessária em alguns momentos. Por exemplo, quando houver verbos no futuro, seja ele futuro do pretérito ou mesmo futuro do presente, e não houver nenhum atrativo para a próclise, nós vamos ter de utilizar a mesóclise, ou seja, o pronome oblíquo no meio do verbo, como é o caso que nós apresentamos, dar-te-ei o céu, certo? E nesse caso, eu tenho um futuro. Como o verbo está no futuro e não há nenhum atrativo para o uso da próclise, eu coloco justamente o pronome oblíquo no meio do verbo. Então fica dar-te-ei o céu. O ti, que é o pronome oblíquo aí, veio para o meio do verbo, ok? A ênclise, por sua vez, que é quando o pronome oblíquo vai estar após o verbo, também tem suas circunstâncias de uso. Ou seja, é preciso que a gente compreenda os atrativos para o uso da ênclise, ok? Então, é preciso perceber que a ênclise não se usa com verbos no futuro, certo? Como no exemplo anterior, dar-te-ei o céu, não se pode usar a ênclise, ok? Porque o verbo está no futuro. Se você for tentar transformar a expressão dar-te-ei o céu para a ênclise, você vai ver como não funciona, não é? Então, diante de verbos no futuro, não se usa a ênclise. Aí você vai utilizar a mesóclise, desde que não haja nenhum atrativo para a próclise. É bom a gente estar sempre enfatizando isso, ok? E quais são os atrativos para a ênclise? Quando houver o início de uma oração de período, a gente vai ter de usar a ênclise, se o verbo não estiver no futuro. Por quê? Se o verbo estiver no futuro, iniciando uma oração ou período, aí nós vamos usar a mesóclise, ok? Então, para iniciar a oração ou período, nós vamos usar a ênclise, ou seja, o pronome oblíquo após o verbo, como é o caso da frase lembra-te de mim. O ti, que é um pronome oblíquo, está após o verbo, uma vez que a oração está iniciando o período aí no caso, certo? E não há nenhum atrativo para que o pronome oblíquo mude de posição, certo? Além do início da oração ao período, a ênclise também vai ser usada com verbos no infinitivo, com verbos no imperativo afirmativo, no gerúndio, no caso sem a preposição em, e após vírgulas, certo? É muito comum nós percebermos que algumas pessoas utilizam a próclise após uma vírgula. E após vírgulas, de acordo com a norma padrão, a gente vai usar a ênclise, ok? Agora, se você quiser dar uma pausa neste vídeo, tirar um print desse mapa mental e analisá-lo, eu indico.
uma vez que a partir deste momento nós vamos entrar em algumas questões para que você possa compreender melhor o uso dos pronomes oblíquos diante dos verbos, ok? Então, vamos praticar? E a primeira questão diz o seguinte: reescreva as frases empregando, de acordo com a variedade padrão, os pronomes oblíquos átonos entre parênteses. E a letra A apresenta: o dono do estabelecimento recebeu carinhosamente. Estamos vendo que o pronome oblíquo que está entre parênteses é o nos. E aí, onde é que ficaria esse nos? Como ficaria a oração? O dono do estabelecimento recebeu carinhosamente. Conseguiu entender? Então, ficaria da seguinte forma: o dono do estabelecimento recebeu-nos carinhosamente. E nesse caso, não há nenhum atrativo para o pronome oblíquo estar antes do verbo. Portanto, nós usamos a ênclise, o pronome oblíquo, após o verbo, ok? Letra B. Que Deus proteja, filho. E aí, onde vai se encaixar o pronome oblíquo o? Pensou direitinho? Vamos ver. Então, o pronome oblíquo o vem para antes do verbo. E nesse caso, a justificativa é que nós estamos usando o modo imperativo do verbo, uma vez que há aí um conselho, não é? Poderia ser mesmo até um pedido ou mesmo uma ordem. Então, o atrativo para esse caso é o modo verbal no imperativo afirmativo, ok? Na letra C, nós temos: olhou no espelho e percebeu que estava ainda mais jovem. E o pronome oblíquo que está entre parênteses é o se. E aí, onde é que vai se encaixar esse pronome oblíquo? Pois é, a forma que vai ficar é olhou-se, ou seja, o pronome oblíquo vai ficar após o verbo, uma vez que não há nenhum atrativo para o pronome oblíquo vir antes do verbo, ok? Está iniciando a oração, portanto, a ênclise. Na letra D diz o seguinte: qual dos alunos candidataria a vaga de representante de sala? E o pronome que está entre parênteses é o se. E aí, onde é que vai se encaixar esse se? Vejamos. Qual dos alunos se candidataria à vaga de representante de sala? Por que o se veio para a frente do verbo? Porque nós temos um atrativo aí de uma próclise, o pronome qual, ok? Então, diante de pronomes interrogativos, nós teremos a próclise. Na letra E, nós temos: enviarei as encomendas conforme o pedido. E temos aí entre parênteses o pronome lhe. E o lhe, onde é que ele vai se encaixar? Vejamos. Isso mesmo, vai ocorrer uma mesóclise. Por quê? Porque nós temos um verbo no futuro e nós não temos nenhum atrativo para que esse pronome oblíquo não ocupe nenhuma outra posição a não ser no meio do verbo. Então fica: enviar-lhe-ei as encomendas conforme o pedido. Próxima questão. E aí nós temos uma questão para nós completarmos as lacunas com uma das alternativas aí, certo? Então, quando, as provas e imediatamente. Ou seja, qual das alternativas preenche respectivamente a frase de maneira adequada? Sugiro que você pause o vídeo para poder responder com mais calma. E aí, respondeu? Vamos ver qual é a resposta então. Isso mesmo, letra E. Ficaria então: quando lhes entregarem as provas, corrijam-nas imediatamente. Mas por que essa é a resposta? No primeiro caso, o lhes ele vai estar antes do verbo porque nós temos uma conjunção subordinativa. Quando, e diante de conjunções subordinativas, nós temos um atrativo para a próclise, ou seja, o pronome oblíquo antes do verbo. E no segundo caso, nós temos uma vírgula. E aí, nós temos de usar justamente a ênclise após a vírgula, ok? A não ser que o verbo estivesse no futuro. E nesse caso, nós usaríamos a mesóclise, tá certo? E agora, apresento para vocês uma questão discursiva, certo? Sugiro que você pause um pouquinho, analise e responda. E aí, respondeu? Vamos analisar juntos. O anúncio publicitário pauta-se pelos seguintes dizeres: não aproxime-se do local, perigo constante. Levando em consideração o padrão formal da linguagem, ele está de acordo com os preceitos que o regem, justifique sua resposta. E a resposta aí é não. Por quê? Porque nós temos um atrativo para a próclise, certo? A palavra negativa, a palavra não. Então, como é que ficaria? Ficaria: não se aproxime do local, certo? Então, aí, nós já percebemos que diante de palavras negativas, nós teremos aí a próclise, ou seja, o pronome oblíquo antes do verbo.
Próxima questão. Uma revista utilizou em sua capa a seguinte frase típica da linguagem coloquial, ou seja, da linguagem do dia a dia, desprendida. Me aqueça neste inverno. Nessa frase, a colocação pronominal está em desacordo com a norma culta, que estabelece é proibido iniciar período com pronome oblíquo. E a gente está vendo que o pronome oblíquo me está iniciando um período, certo? E aí vem a questão. Se forem feitas alterações na estrutura da frase, qual delas estará também em desacordo com a norma culta? Pause o vídeo e volte daqui a pouco. E aí, respondeu? Vamos então ver a resposta. Então a resposta é a letra E. E por que a letra E também está em desacordo com a norma culta? Porque eu tenho ali, mais uma vez, a palavra negativa não, que vai atrair o pronome oblíquo para frente do verbo, não é? Ou seja, ficaria não me aqueça neste inverno. Ok? Vamos para mais uma questão. Assinale a alternativa que apresenta um erro de colocação pronominal. Então você pausa o vídeo mais uma vez e volta daqui a pouco. E aí, respondeu? Vamos ver a resposta. Letra C. E por que a letra C apresenta um erro de colocação pronominal? Simples. Eu tenho a palavra nunca, dir-lhe isso. E aí está sendo utilizado a mesóclise. Só que a mesóclise não pode ser usada com palavras negativas. E aí vai ocorrer justamente a próclise, uma vez que a palavra negativa vai atrair o pronome para a frente do verbo. Ficaria então, nunca lhe direi isso, ok? Vamos para a próxima questão. Assinale a afirmação verdadeira. Pausa e daqui a pouco a gente volta. E aí, respondeu? Vamos então ver a resposta. E a afirmação verdadeira é a letra D, uma vez que diz que a mesóclise é usada com o futuro do presente do indicativo e com o futuro do pretérito do indicativo. Se você prestou atenção no início da aula, isso foi justamente comentado, ok? E as outras alternativas são incorretas, uma vez que na letra A diz o seguinte: deverá ocorrer ênclise com palavras negativas, e a gente sabe que não é verdade. Com palavras negativas a gente vai usar a próclise, ok? Na B diz, é correto utilizar um pronome oblíquo átono no início da oração. E isso está incorreto, porque a gente falou que no início da oração a gente vai usar a ênclise, certo? No início da oração, como também no início do período. E a C diz que os pronomes relativos não justificam o uso da próclise. E é um engano, uma vez que a gente viu lá naquele mapa mental que os pronomes relativos também vão atrair a próclise. Ou seja, diante de um pronome relativo, eu vou usar a próclise quando o pronome está antes do verbo, certo? Próxima questão. Indique a opção que não atua como palavra atrativa para o uso da próclise, justificando o adiantamento do pronome. Você pausa o vídeo e volta daqui a pouco. E aí, respondeu? Então vamos ver a resposta. E a resposta é a letra B, porque na letra B afirma que os pronomes pessoais retos, eles devem atrair a próclise. Engano, não é? Os pronomes pessoais retos não têm relação com a próclise, ok? E na A diz, os pronomes indefinidos, sim, diante de pronomes indefinidos nós vamos usar a próclise. A C diz que os pronomes demonstrativos vão atrair a próclise, correto? E a D também afirma que os pronomes relativos vão atrair a próclise, também está correto, certo? Então, a B está errada, então seria a resposta da gente, porque diz que os pronomes pessoais retos vão atrair a próclise, não a relação dos pronomes pessoais retos, que são eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, ok? Então, essa foi nossa aula sobre a colocação pronominal e eu espero que vocês tenham compreendido. Caso contrário, voltem a ver o vídeo e façam resumos. Observem o mapa mental e analisem cada questão aqui apresentada. E assim, pouco a pouco, você vai compreender esse assunto que é essencial para a nossa escrita. Ok? No mais, muito obrigado. Não se esqueça de deixar seu like, nem de se inscrever no nosso canal e até logo.